Estamos começando mais um programa Nossos Pesquisadores. E hoje vamos conversar com a Kilvia Farias, que é pesquisadora. Kilvia, conta um pouquinho da sua jornada como pesquisadora. Bem, eu sou formada em Física pela Federal do Ceará. E quando eu acabei o curso, eu vim fazer mestrado aqui em São Carlos, né, com o professor Vanderlei. E a gente começou um trabalho em átomos frios, então foi assim, paixão à primeira vista, né? Foi uma coisa assim muito legal. E desde então eu tenho trabalhado nessa área, né? E fiz doutorado aqui também em física, na mesma área. E tive a oportunidade de fazer pós-doutorado, né? Fiz pós-doutorado na França, fiz um pouco aqui. E hoje eu sou pesquisadora de um laboratório, do mesmo laboratório, só que agora trabalhando com coisas um pouco diferentes, né? Na verdade, experimentos diferentes, né? Na verdade, a área não mudou, né? Continua sendo átomos frios, mas o que mudou é que agora a gente trabalha com experimentos, a gente evoluiu para experimentos mais sofisticados, como são os gases quânticos, né? No caso, a gente obteve a condensação de Bose-Einstein em 2007, aqui no Brasil, primeira vez, né? No nosso laboratório. Em 2007, a partir do Rubídio, que foi realmente a gente teve condições de estudar mais a fundo o condensado que a gente tinha obtido em 2004, quando eu estava fazendo o doutorado. Que aí foi mais difícil, mas a gente vai aprendendo cada vez mais. E também a gente tem interagido com pesquisadores estrangeiros, né, da França, da Itália, da Rússia. Se eu vou começar a falar os países aqui, são vários, né? Então, a gente vem trabalhando nessa linha. E hoje, né, a gente está começando um experimento novo. Eu vou falar hoje, quer dizer, há alguns meses a gente já está trabalhando num experimento novo que tenta, no caso, a gente vai juntar dois tipos de condensado, dois condensados, são átomos diferentes. No caso, a gente vai continuar trabalhando com sódio, que a gente até já falou uma vez, mostrando no laboratório. A gente vai continuar trabalhando com sódio, porque faz parte da história do nosso laboratório. E, sem falar nisso, tem propriedades bem interessantes que até já foram exploradas, mas no nosso caso a gente vai explorar aspectos bem diferentes. E junto a esses átomos de sódio, a gente vai trabalhar também com átomos de potássio. Então vai ser um experimento único, né? A gente está trabalhando agora e vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco daqui a pouco. E quando fala em átomos frios, como você estava, né, na pesquisa anterior, como que você pode explicar o que seria, então, esse experimento de átomos frios? Porque a pessoa fala, mas ele pesquisa o quê? O que ela faz dentro do laboratório? O que ela fica fazendo ali? O que são essas... E qual o objetivo principal, né? Seria esse tipo de experimento? A gente tem que partir de uma coisa mais geral, a gente fala átomos frios, aí depois a gente vai entrando nessa parte dos gases quânticos, que aí seria um pedaço, uma pesquisa mais específica dentro dos átomos frios, que é o que a gente está trabalhando agora, em gases quânticos. Mas para falar de átomos frios, a questão é a seguinte: no nosso laboratório, nós temos vários experimentos, né? Nós temos o relógio atômico, que trabalha com césio, nós temos outros experimentos em condensação de Bose-Einstein em rubídio, né? E todos esses experimentos têm em comum essa questão, esse aspecto dos átomos frios, que quer dizer o seguinte: simplesmente é você ter uma amostra que ela é especial para estudar propriedades do átomo. Então, posso te dar o seguinte exemplo, que é você pensar que numa sala, por exemplo, onde nós estamos aqui, nós estamos respirando, tem vários gases aqui no ar que a gente está respirando, e a velocidade com que esses átomos estão se propagando ou estão batendo nas paredes, então, né, tem uma pressão, temperatura, todos esses aspectos. Se você parar para pensar em estudar um átomo desse, a velocidade que você tem para estudar esse átomo, ela é muito grande, ele vai passar muito rápido. Se você, por exemplo, tentar
meios óticos para estudar isso, entendeu? Então, o que foi pensado? No comecinho dos anos 80, né? Inclusive, esse pessoal que pensou, a primeira vez, usar a luz para esfriar os átomos. Esfriar quer dizer tirar a velocidade dele. Você usar a interação da luz com a matéria para deixar o átomo mais lento. Mas isso é um procedimento e é uma situação que é muito específica. Então, você tem que criar experimentos que façam criem esse tipo de situação. Então, nos anos 80, foi pensado, vamos usar, então, luz para esfriar átomos. Mas a primeira coisa que você pensa é, se eu jogar luz numa amostra, alguma coisa, eu vou esquentar. Digamos assim, a primeira coisa que você imagina. Mas se você colocar a frequência correta, os parâmetros corretos nessa luz, você resfria o átomo. E um dos pais dessas ideias e tudo mais, que foi o professor William Phillips, com essas ideias ele ganhou o Prêmio Nobel de 97, porque ele desenvolveu vários trabalhos mostrando que realmente você, com determinadas condições e numa situação adequada, você consegue resfriar o átomo. Mais do que isso, mais do que resfriar, se você tiver condições, ou juntar outras condições, com até mesmo campos magnéticos, né, você pode aprisionar numa certa posição do espaço, você consegue propiciar uma armadilha atômica, que é muito interessante. Só que isso é muito pequeno, muito delicado. Você vai conseguir aprisionar cerca de 1 bilhão de átomos. Isso para uma sala dessa aqui é ínfimo, né? Mas você, por meios óticos, você tem uma condição dos átomos estarem frios, né? Você pode aprisioná-los. Então, você tem uma amostra na qual você pode estudar fenômenos atômicos com muito mais propriedade, com muito mais possibilidades. Então, o que aconteceu? Essas armadilhas foram sendo desenvolvidas com o tempo, desde os anos 80, 90, e em 1995, então, por meio desses trabalhos, com toda essa bagagem, né, desses estudos, aí foi possível pela primeira vez, né, se obter o condensado de Bose-Einstein, que esse é um fenômeno no qual você, uma vez que você resfria a sua amostra, ou resfria qualquer amostra a temperaturas muito baixas, em certas condições de densidade e de número, você consegue chegar nesse regime, né, que a gente chama um regime que é ultra frio, né, é a propriedade na qual os átomos todos vão se comportar da mesma maneira e eles estão manifestando a natureza quântica deles ali. E isso é super interessante, porque aí você tem como, sendo amparado por simulações ou por estudos teóricos, você pode tentar, então, através de simulações e de estudos teóricos, você tenta dar um feedback para a teoria, né, dados os experimentos que você realizar. No nosso caso, né, a gente obteve bem depois, são outros, nossos estudos começaram depois, mas a gente vem estudando coisas realmente novas. A gente tem trabalhado com a turbulência quântica, que é muito interessante, foi obtida a primeira vez experimentalmente em átomos frios, nesse regime que eu estou falando para vocês, no nosso laboratório, e hoje é uma linha de pesquisa muito forte que a gente está investindo. Inclusive, nesse nosso experimento novo, né, é uma das nossas linhas um dos nossos objetivos. Então, respondendo a sua pergunta, tentando responder, a gente tenta, então, nosso objetivo é desenvolver a pesquisa básica, é responder questões que estão sem resposta por muito tempo, né? E que esse tipo de regime, esse tipo de estudos, né, pode tentar trazer. Ele não tem uma aplicação super direta, realmente não tem, não é o caso, mas ele traz aporte às perguntas que estão sendo feitas, né? E
quem sabe no futuro você ter mais informações, né, sobre essa área, sobre outras áreas também, porque a física atômica é isso, você está trabalhando com o constituinte da matéria, né? E são quase 20 anos, então, desde 97, como você disse. E a tecnologia ajudou de 97, quando começou, quando teve o Prêmio Nobel, e até agora teve essa alteração por causa da nanotecnologia, por causa da própria internet. Tem essa facilidade hoje nesse trabalho? Olha, esse trabalho ele é muito específico, ele depende muito, como eu falei para vocês, a gente usa a interação da luz com a matéria, né? Então, os lasers, né, as fontes de luz que a gente utiliza nesse experimento, eles são de altíssima tecnologia, altamente sofisticados, né? Então, já começa desse princípio. E esse tipo de laser, de sofisticação, ele vem melhorando com o tempo, mas tem alguns aspectos que realmente não mudam com o tempo, mas o que eu posso dizer que tem melhorado são os programas que a gente usa para sincronizar o experimento, ou seja, todos esses experimentos, eles são baseados numa sequência temporal que ela é muito bem definida no tempo, você não pode errar. Tem que ser muito bem sincronizado. Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, que nesse aspecto a gente tem evoluído, sim, né? Porque cada experimento desse é diferente no sentido que você não compra o experimento pronto. Você compra peças e você monta o seu experimento. Você tem uma equipe, você tem uma pessoa que gerencia e tem pessoas que estão ali trabalhando nos seus aspectos, né? Diferentes aspectos, né? No nosso caso, os aspectos são óptico, né? Trabalhando com laser, um aspecto um pouco mais de hardware, de software, e um aspecto também de instrumentação eletrônica muito também sofisticado. Então, essa parte de instrumentação realmente tem melhorado, né? Tem evoluído, mas de qualquer forma a tecnologia original realmente a técnica de aprisionamento depende muito do laser, da estabilização do laser, que é uma coisa que desde mesmo dos anos 80, né? 97 foi o Nobel, mas isso começou nos anos 80 e foi evoluindo, né? Mesmo nessa época a tecnologia já era suficiente, até mesmo mais do que suficiente para esse tipo de experimento. Né? Hoje a gente só se beneficia, né? Mas eu não diria que seria uma grande diferença, né? E em relação ao seu novo projeto, tem alguma coisa a ver com esse anterior ou foi alguma coisa que vocês, por exemplo, descobriram trabalhando nesse projeto atual? Ele tem a ver com o projeto anterior no sentido que a gente continua trabalhando com gases quânticos, né? No caso, a gente teve algumas diferenças no caso do sódio, do rubídio. O rubídio foi mais para a parte do condensado, né? E o sódio foi para a parte de colisões, que a gente fez uns trabalhos bem interessantes, bem legais, assim. E agora, esse projeto agora, ele tem a ver, ele está dando continuidade a esses aspectos de turbulência quântica que tem a ver com a superfluidez dessas amostras, porque elas estão no estado quântico, né? Então, a gente vai explorar aspectos completamente diferentes, porque você, trabalhando com duas espécies, a gente chama duas espécies, quando você tem dois átomos diferentes, por exemplo. Então, trabalhando com duas espécies, você entra no território completamente novo, seja para turbulência, seja para estudos superfluidez quântica, no sentido de assistir a efeitos de formação de vórtice, estabilidade, todas essas coisas, né, especialidades que envolvem isso. Então, sem falar em outros aspectos, né, que envolve esses tipos de amostras que não foram ainda explorados, mesmo fora do Brasil. Eles estão sendo explorados em outros aspectos e a gente tenta buscar aspectos diferentes, no caso desse experimento novo, para explorar também.
explorar outros aspectos. E no caso, quando você fala de sódio, fala de potássio, você fala a nível de gases aprisionados, a gente que não entende muito da situação pensa, nossa, mas sódio, potássio, tem nos alimentos, tem no corpo, tem a bomba de sódio e potássio no organismo. E como que você consegue explicar para a gente essa diferença de você trabalhar com um tipo de sódio e potássio diferente no seu estudo, que seria mais ou menos o mesmo que a gente também consome, que tem no nosso organismo? Essa pergunta é bem interessante. Alguém já me perguntou isso. E a questão é a seguinte: a gente trabalha com amostras muito puras, então a gente vai trabalhar com sódio metálico, potássio metálico. No caso que você está falando, a bomba de sódio e potássio é uma outra história, um outro aspecto. Eu queria esclarecer o seguinte: se você parar para pensar, nós trabalhamos praticamente com todos os alcalinos, né, da coluna. No caso, a gente só não tem o lítio aqui, né? Mas a gente trabalha com sódio, potássio, rubídio, césio. E o frâncio não, porque ele é radioativo, então não vai ser o caso. E o nosso césio não é radioativo, tá? E no caso, isso é histórico desses estudos que eu falei dos anos 80. Vamos então esfriar os átomos, vamos fazer armadilhas. Isso é histórico desse início aí, porque se você parar para pensar, eram os átomos que estavam disponíveis e você podia fazer amostras, mas tecnicamente, digamos assim, ele é um átomo mais fácil de modelar, porque ele tem só um elétron de valência. E daí as teorias podiam ser mais simples para modelar. Então teve esse histórico. Hoje em dia tem outros átomos de 2 elétrons e tudo, entendeu? Então, no nosso caso, nosso laboratório entrou nessa linha dos alcalinos. Eventualmente, nós vamos também entrar em outros átomos também, mas é isso. Nós vamos por um breve intervalo, já voltamos com nossos pesquisadores.